Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Exorto-vos a que leveis uma vida digna da vocação a que fostes chamados. Caros católicos, quão fundamental é essa exortação de São Paulo em sua epístola de hoje. Levar uma vida digna da vocação a que fomos chamados. E qual é essa vocação a que fomos chamados? Fomos chamados pela Santíssima Trindade a participar da sua própria vida. Fomos chamados a participar da própria vida divina, caros católicos. Que coisa tremenda! Somos chamados a sermos membros do corpo de Cristo. Somos chamados a viver a própria vida de Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos. É a mesma vida que vivifica a videira e seus ramos. Essa é a nossa vocação. Somos chamados a permanecer em nosso Senhor e Ele assim permanecerá em nós. Nossa vocação é conhecer a Santíssima Trindade como ela mesma se conhece. Aqui nessa terra fazemos isso pela fé. Nossa vocação é amar a Santíssima Trindade como as três pessoas divinas se amam mutuamente. O que faremos pela caridade. Claro, faremos isso como uma criatura elevada por Deus pode fazer, mas não pode existir nada de mais perfeito do que essa vocação. Somos chamados, como nos diz o Salvador no Evangelho de hoje, a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Somos chamados a amar ao próximo como a nós mesmos. E ainda mais, somos chamados a amar o próximo como o Senhor mesmo nos amou. Somos chamados por esse amor a praticar todas as virtudes e a praticar todos os mandamentos que são bons, que são excelentes. Somos chamados à vocação de pertencermos à única verdadeira Igreja de Cristo, fora da qual não há salvação. Somos chamados a receber os frutos da paixão de Cristo, que são os sacramentos, a fim de receber a graça divina. Somos chamados a uma só fé, a um só batismo, a um só Senhor. Somos chamados a cooperar na obra da redenção, completando em nós os sofrimentos de Cristo. Somos chamados a sermos crucificados com Cristo por meio de nossos sofrimentos. Que vocação sublime! Somos chamados às mais elevadas alturas de santidade, caros católicos. Somos chamados ao céu, a ver Deus face a face, a viver em intimidade com nosso Senhor, com Nossa Senhora, com os santos no céu. Somos chamados à mais alta vocação que se poderia conceber, que é a vocação de filhos de Deus. Deveríamos frequentemente parar e pensar, caros católicos, sou filho de Deus, o que tenho feito dessa vocação, o que tenho feito da minha vida. Como filho de Deus, procuro imitar nosso Senhor Jesus Cristo em tudo. Muitas vezes esquecemos essa nossa vocação. Depois de uma empolgação inicial, vamos vivendo quase que de aparências. Aqui no nosso apostolado também. Muitas vezes percebemos isso. Depois de uma empolgação inicial, de encontrar uma liturgia mais elevada, mais sólida doutrinariamente, e depois de encontrar também a doutrina mais claramente expressa, vamos nos acomodando pouco a pouco. Continuamos aqui porque, enfim, já estamos aqui. E vamos vivendo cada vez mais de aparências e afrouxando pouco a pouco.
vamos esquecendo nossa vocação. Nossos defeitos que tínhamos à disposição firme de combater lá no início, voltam cada vez mais. Vamos esquecendo a nossa vocação e vivendo de aparências, preocupados simplesmente com o que os outros vão pensar, sobretudo com o que os padres podem pensar. É triste saber que muitas vezes as pessoas têm um comportamento na frente dos padres e outro comportamento quando estão distantes deles. Além, claro, de ser uma infantilidade. Esquecem-se de que Deus é quem vê tudo e que julga tudo. É a tibieza que domina a alma. E assim, no matrimônio, sem o esforço para seguir seriamente a vocação de filho de Deus, sem seguir seriamente a vocação de imitar nosso Senhor, vão surgindo os desentendimentos e que vão se agravando. Já não se tem mais no matrimônio o espírito de renúncia e de sacrifício que são indispensáveis no casamento. Já não se busca mais a unidade de corações entre esposo e esposa com sacrifícios, mas cada um busca a sua comodidade. Os jovens, e não só os jovens, mas às vezes também pais e mães de família, esquecidos dessa vocação sublime de filhos de Deus, vão se voltando cada vez mais para a agitação, para as saídas, mesmo para as bebidas. Vão se voltando cada vez mais para a convivência não saudável entre rapazes e moças, esquecidos das boas orientações salutares. Vão se voltando para as conversas cada vez mais esquecidas de nosso Senhor, até que se chegue às conversas indignas de um cristão. Mesmo as crianças vão se esquecendo da vocação de filhos de Deus e vão se tornando cada vez menos obedientes aos pais, cada vez menos puras, rezando cada vez menos. Vamos todos, caros católicos, muitas vezes nos esquecendo da nossa vocação. Isso é um contágio diabólico de que nos fala a coleta da missa de hoje. Poderia, caros católicos, eu lhes pergunto, poderia haver vocação mais excelente? Certamente não. Poderia haver algo mais nobre e elevado? Certamente não. Poderia haver, eu lhes pergunto, algo mais perfeito? Poderia haver uma outra vocação melhor do que ser crucificado com Cristo? Certamente não. Poderia haver uma outra vocação mais sublime do que participar da própria vida divina? Uma vocação mais sublime do que ser filho de Deus? Certamente não. Porque então, meus caros católicos, não compreendemos, não empreendemos todos os nossos esforços para viver dignamente essa nossa excelente vocação. Porque então vivemos na lama, nas trevas, na separação de Deus ou numa frieza para com Ele. Por que perdemos tempo com tantas coisas vãs? Por que nos agitamos diante de coisas tão secundárias? Por que nos fazemos surdos a essa sublime vocação? Enfim, por que pecar? Por que nos entregamos àquelas coisas que sabemos que nos distraem de Deus, ainda que não sejam pecaminosas? Por que não nos entregamos seriamente à oração? Por que não cumprimos nossos deveres de Estado, na família, no trabalho, da melhor maneira possível e por amor a Deus? Por que não somos pacientes e humildes com o nosso próximo? Porque somos, ao contrário, maledicentes, invejosos, ciumentos. Porque não amamos em Cristo o nosso próximo. Porque não damos suporte uns aos outros com verdadeira caridade. Porque não amamos a Deus com o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Rezemos, caros católicos, rezemos confiadamente
nessa Santa Missa em particular, rezemos a Nosso Senhor para que tenhamos uma vida digna da vocação a qual fomos chamados, a vocação mais sublimes a qual poderíamos ser chamados, a vocação de filhos de Deus. Rezemos confiadamente a Nossa Senhora para sermos dignos filhos do Deus Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.